E aí, pessoal, preparados para uma viagem incrível pela história? Ao longo dos tempos, nós, humanos, sempre fomos feras em inventar coisas novas. Desde o domínio do fogo, lá no início, nunca paramos de buscar jeitos de moldar o mundo ao nosso redor. E olha, as invenções humanas mudaram tudo. Desde a simples roda até o poderosíssimo computador, cada invenção abriu um novo capítulo na história, criando um mundo totalmente novo e desafiando o que a gente achava que era possível. Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça nas invenções mais revolucionárias de todos os tempos, desde as que moldaram as primeiras civilizações até as que ditam o ritmo do nosso dia a dia. Apertem os cintos e vamos nessa aventura explorar o impacto dessas ideias incríveis. Nossa aventura começa na antiga Mesopotâmia, mais de 5.000 anos atrás. Imaginem um calor daqueles. E é nesse cenário que surge a invenção que ia mudar tudo: a roda. No começo, era só um disco de madeira, talvez usado para moldar cerâmica. Mas logo ficou claro que a roda tinha um potencial enorme. Colocada em plataformas, ela facilitava o transporte de coisas pesadas, revolucionando a agricultura e o comércio. A roda foi ficando mais leve, mais resistente, e não demorou para surgirem as primeiras carroças. A roda não só acelerou o transporte, mas também conectou comunidades, culturas e impérios. Ela pavimentou o caminho para as estradas, cidades e impérios que conhecemos hoje. Com a roda, a gente aprendeu que limites existem para ser quebrados, e essa lição seria a inspiração para todas as outras invenções. Por séculos, a gente dependia do sol e das estrelas para iluminar os nossos dias. A noite era sinônimo de escuridão, limitando o que a gente podia fazer e alimentando medos ancestrais. Mas, no século XVIII, a eletricidade deu as caras. No começo era só uma curiosidade científica, mas seu potencial era enorme. Gênios como Benjamin Franklin desvendaram os mistérios da eletricidade, enquanto mentes brilhantes como Nikola Tesla e Thomas Edison a transformaram em uma força poderosa e controlável. A lâmpada incandescente iluminou casas e cidades, afastando a escuridão e esticando o dia. Mas a eletricidade ia muito além da luz. Ela deu vida às máquinas, dando início à produção em massa e à Revolução Industrial. Fábricas pipocavam por todos os lados, transformando a sociedade e o jeito como as pessoas trabalhavam. A eletricidade se tornou o sangue do mundo moderno, alimentando tudo, do nosso fogão à internet. Imaginem um mundo onde só uma minoria tinha acesso ao conhecimento, copiado à mão por monges em mosteiros isolados. Era assim antes de Johannes Gutenberg. Em 1440, ele inventou a prensa móvel com tipos metálicos, causando uma revolução cultural sem precedentes. Com ela, livros podiam ser produzidos em massa, tornando-se mais acessíveis e baratos. O conhecimento, antes restrito a uma elite, se espalhou pela Europa como rastilho de pólvora, impulsionando o Renascimento, a Reforma Protestante e a Revolução Científica. Pela primeira vez na história, pessoas comuns podiam ter contato direto com livros, ideias e informações. A educação se expandiu, mais gente aprendeu a ler e escrever, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A prensa de Gutenberg não só democratizou o conhecimento, mas também plantou as sementes para a liberdade de expressão e o pensamento crítico, valores essenciais para a sociedade moderna. No século XIX, uma nova era de mobilidade estava a caminho. O motor a combustão interna, uma maravilha da engenharia que transformava combustíveis fósseis em energia mecânica, estava prestes a mudar tudo. Nicolaus Otto, com seu motor de 4 tempos, abriu caminho para uma revolução nos transportes. Carruagens movidas a gasolina começaram a circular pelas ruas, evoluindo rapidamente para os carros que a gente conhece hoje. O motor a combustão interna libertou a gente da dependência da tração animal, diminuindo distâncias e acelerando o ritmo de vida. Cidades se expandiram,
estradas cruzaram continentes e o comércio global se intensificou. O motor a combustão interna, apesar dos seus impactos ambientais, moldou o mundo moderno e conectou pessoas e lugares como nunca antes. Mas a história do motor a combustão interna ainda está sendo escrita. Enquanto buscamos alternativas mais sustentáveis, a busca por combustíveis limpos e motores eficientes continua impulsionando a inovação e moldando o futuro da mobilidade. Em 1876, Alexander Graham Bell disse a frase que entrou para a história: "Senhor Watson, pode vir aqui. Preciso falar com o senhor." Essa foi a primeira frase transmitida por telefone, uma invenção que derrubou barreiras geográficas e aproximou pessoas como nunca. O telefone revolucionou a comunicação, permitindo conversas instantâneas a longas distâncias. A comunicação, antes limitada à velocidade de um mensageiro ou à espera por uma carta, se tornou instantânea, revolucionando os negócios, as relações pessoais e a forma como interagimos uns com os outros. A partir do telefone, surgiram redes de comunicação cada vez mais complexas, conectando cidades, países e continentes. O mundo, antes enorme e desconectado, começou a ficar menor, unido pela teia invisível das ondas sonoras. O telefone abriu caminho para as revoluções da comunicação que se seguiram, do rádio à televisão, da internet aos smartphones, moldando a forma como nos comunicamos e vivenciamos o mundo. No século XX, a busca por uma máquina capaz de fazer cálculos complexos levou à invenção que definiria a era da informação, o computador. O que começou com máquinas enormes ocupando salas inteiras evoluiu para dispositivos cada vez menores, mais poderosos e acessíveis. Os computadores revolucionaram a ciência, a medicina, a engenharia e muitas outras áreas. Eles permitiram avanços científicos incríveis, da decodificação do genoma humano à exploração espacial. Mas o impacto do computador vai muito além da ciência. Ele transformou o jeito como trabalhamos, nos comunicamos, nos divertimos e interagimos com o mundo. A internet, a inteligência artificial e a automação, todas têm suas raízes na invenção do computador. O computador expandiu os horizontes da mente humana, abrindo um leque infinito de possibilidades e desafios. À medida que os computadores se tornam cada vez mais poderosos e presentes em nossas vidas, eles continuam a moldar o mundo de maneiras que mal podemos imaginar. Chegamos ao capítulo 7, a internet, a invenção que tece a teia global. O que começou como um projeto militar nos anos 60 se tornou uma das maiores revoluções da história. Nos anos 90, a internet se popularizou, conectando pessoas do mundo todo como nunca. Ela democratizou o acesso à informação, colocando um universo de conhecimento a apenas alguns cliques de distância. A comunicação se tornou global e instantânea, derrubando barreiras geográficas e culturais. O comércio eletrônico explodiu, mudando a forma como compramos e vendemos produtos e serviços. As redes sociais conectaram pessoas com interesses em comum, criando comunidades online vibrantes e diversas. A internet se tornou o sistema nervoso do mundo moderno, conectando pessoas, ideias e informações em uma escala sem precedentes. E a cada dia que passa, ela molda a forma como vivemos, trabalhamos, aprendemos e nos relacionamos. Ao longo da história, doenças mortais fizeram um estrago enorme, levando embora milhares de pessoas e deixando um rastro de sofrimento. Mas no século XVIII, Edward Jenner fez uma descoberta que mudaria o rumo da medicina: a vacina. Observando que pessoas infectadas com a varíola bovina pareciam ficar imunes à varíola humana, Jenner desenvolveu a primeira vacina, um marco na luta contra as doenças infecciosas. De lá para cá, as vacinas se tornaram uma das armas mais poderosas na prevenção de doenças e na proteção da saúde pública. Doenças como a poliomielite, o sarampo e a rubéola, que matavam e deixavam sequelas em milhões,
foram controladas ou erradicadas graças à vacinação em massa. As vacinas não só salvam vidas, mas também diminuem o sofrimento, previnem incapacidades e fortalecem os sistemas de saúde pública no mundo todo. A história das vacinas é uma história de triunfo da ciência e da união entre as pessoas. E à medida que enfrentamos novos desafios de saúde, como pandemias globais, as vacinas continuam sendo nossa melhor defesa, protegendo a saúde humana e construindo um futuro mais saudável para todos. Em 1903, na praia deserta de Kitty Hawk, na Carolina do Norte, dois irmãos corajosos realizaram um sonho milenar, o voo humano. Wilbur e Orville Wright, com sua engenhoca de madeira e tecido, desafiaram a gravidade e inauguraram a era da aviação. O avião revolucionou o transporte, diminuindo distâncias e conectando pessoas e lugares como nunca. Viagens que antes levavam semanas ou meses passaram a ser feitas em questão de horas. O mundo, antes enorme e intimidador, ficou menor e mais acessível. O transporte aéreo impulsionou o comércio global, facilitando a troca de produtos, serviços e ideias. O turismo decolou, permitindo que pessoas de diferentes culturas e origens explorassem o mundo e conhecessem novas culturas. Mas o impacto do avião vai muito além do transporte e do comércio. Ele mudou a forma como vemos o mundo, expandindo nossos horizontes e nos conectando de maneiras que antes pareciam impossíveis. No século XX, um novo material surgiu com tudo, com o potencial de revolucionar a indústria e o nosso dia a dia: o plástico. Sua versatilidade, durabilidade e baixo custo o tornaram parte da nossa vida. O plástico moldou a produção em massa de bens de consumo, de embalagens e brinquedos, a carros e eletrodomésticos. Sua leveza e resistência o tornaram perfeitos para diversas aplicações, transformando áreas como construção, medicina e eletrónica. O plástico revolucionou a forma como armazenamos e transportamos alimentos, aumentando a validade dos produtos e diminuindo o desperdício. Na medicina, o plástico possibilitou a criação de equipamentos médicos inovadores, como próteses, seringas descartáveis e equipamentos hospitalares. Mas a história do plástico tem dois lados. Sua durabilidade, que o torna tão útil, também é um desafio para o meio ambiente. O plástico descartado incorretamente se acumula em lixões e oceanos, ameaçando ecossistemas e a vida marinha. O desafio agora é encontrar maneiras de aproveitar os benefícios do plástico, ao mesmo tempo em que diminuímos seu impacto ambiental. A busca por plásticos biodegradáveis, a reciclagem e o consumo consciente são essenciais para garantir um futuro sustentável para esse material que moldou o mundo moderno. As invenções que vimos nesta jornada incrível são a prova da capacidade humana de criar, inovar e buscar conhecimento e progresso. Cada invenção, da simplicidade da roda à complexidade da internet, moldou o mundo à sua maneira, abrindo um leque de novas possibilidades e desafios. Essas invenções não só transformaram o mundo, mas também abriram caminho para futuras inovações que continuarão a moldar nossa sociedade. A história da invenção humana está longe de acabar. Cientistas, engenheiros e visionários continuam a desafiar os limites do possível, buscando soluções para os problemas mais urgentes do nosso tempo. E aí, qual dessas invenções você acha que causou o maior impacto? Conta pra gente nos comentários e compartilhe suas ideias sobre o incrível legado da inovação humana.